os 10 maiores jogadores da história do Santos. Rico em história, conquistas e momentos inesquecíveis, o Santos é também um celeiro de grandes talentos quando se trata de jogadores. A lista que montamos com os 10 maiores jogadores do Santos Futebol Clube certamente pode gerar discussão, até porque esse tipo de ranking depende muito das preferências individuais de cada torcedor. As escolhas dos jogadores da nossa lista foram baseadas em alguns pontos importantes, como a relevância e idolatria de cada um perante a torcida, a importância do jogador para o clube, as conquistas e, claro, o talento individual dentro das 4 linhas do futebol. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Confira, os 10 maiores jogadores na história do Santos. Giovani, 10º lugar. Iniciamos nossa enumeração com o jogador que se destaca entre os demais nomes. Giovani Silva de Oliveira, conhecido simplesmente como Giovani, é o 10º colocado em nossa lista, registrando um número relativamente menor de conquistas com a camisa do Santos. Para o clube santista, a década de 90 foi caracterizada por uma escassez de títulos significativos, tendo conquistado apenas uma Copa Comebol em 1998, uma competição de importância secundária no cenário do futebol sul-americano. Contudo, foi justamente nesse período que Giovani demonstrou todo o seu talento. Atuando como meio-campista de estilo clássico, ele era conhecido por seu domínio excepcional da bola, passes precisos e eficácia nas finalizações, tornando-se a figura central do clube naquela época. Mesmo tendo passado apenas 2 anos em sua primeira passagem pelo Santos, de 1995 a 1996, Giovani registrou números impressionantes, além de protagonizar grandes performances individuais. Ele foi fundamental para levar a equipe ao vice-campeonato do Brasileirão de 1995, inclusive marcando um dos gols do Santos na final. Além disso, Giovani foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 1996, balançando as redes em 26 ocasiões. Ao final dessa passagem, acumulou 66 gols em apenas 44 jogos. Giovani retornou ao Santos em 2 oportunidades, em 2005 e 2010. Na última passagem, contribuiu para a conquista do título da Copa do Brasil pela equipe praiana, encerrando sua carreira no mesmo ano. Ao todo, Giovani disputou 80 partidas e marcou 71 gols. Apesar do tempo relativamente curto defendendo o Santos, ele deixou uma lembrança marcante para os torcedores, que recordam com saudade o meia diferenciado que esbanjava classe e elegância nos gramados da Vila Belmiro. Clodoaldo, 9º lugar. Em 9º lugar, começamos a lista dos jogadores que fizeram parte da fase mais vitoriosa da história do Santos. E para abrir essa série, temos o ex-volante Clodoaldo, considerado um dos maiores jogadores da história do Peixe. Nascido nas categorias de base do Santos, Clodoaldo deu início à sua trajetória na Vila Belmiro aos 13 anos de idade. Suas primeiras aparições como profissional ocorreram em 1966, quando tinha apenas 16 anos. Seu talento excepcional com a bola rapidamente o levou a se tornar titular da equipe praiana. Apesar de sua juventude, Clodoaldo desempenhou um papel crucial nas grandes conquistas do Santos durante aquele período. Durante sua passagem pelo alvinegro praiano, Clodoaldo conquistou 5 títulos do Campeonato Paulista, 1967, 1968, 1969, 1973 e 1978, e o hexacampeonato do Campeonato Brasileiro em 1968. Ele permaneceu na Vila Belmiro por 14 anos como jogador profissional, sempre sendo um dos destaques da equipe santista. Ao todo, disputou 510 jogos, tornando-se o 7º jogador com mais partidas pela equipe, e ocupa a 9ª posição em nossa lista. Léo, 8º lugar. Na 8ª posição temos Leonardo Lourenço Bastos, mais conhecido como Léo. Como lateral esquerdo, Léo é o jogador mais vitorioso do Santos neste século e um dos maiores ídolos da história recente do clube. Ele conquistou todos os títulos possíveis pela equipe em 2 períodos distintos. Léo chegou ao Santos em 2000, aos 25 anos. Em 2002, já com 27, ele era um dos jogadores mais experientes da jovem equipe santista, que ficou conhecida como os Meninos da Vila. Jogando ao lado dos talentosos jovens promovidos das categorias de base, Léo foi titular e uma peça fundamental na equipe que encerrou um jejum de 34 anos sem títulos nacionais ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 2002. Essa conquista foi ainda mais significativa na época, pois os títulos nacionais dos anos 60 não eram oficialmente reconhecidos como campeonatos brasileiros, aumentando a importância desse feito para a torcida santista. 2 anos depois, Léo conquistou outro título brasileiro
brasileiro com a mesma base do elenco de 2002. Após sua primeira passagem pelo Santos e um período no Benfica, de Portugal, Léo retornou ao clube em 2009 para fazer parte de mais uma geração vitoriosa. Nessa segunda fase, ao lado de novos talentos em ascensão, Léo foi fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2010, o que é único na história do clube. Em 2011, ele também teve um papel importante na conquista da Libertadores, o primeiro título do Santos nessa competição desde 1963, quase 50 anos antes. Ao longo de sua trajetória no Santos, Léo conquistou 2 campeonatos brasileiros, 2002 e 2004, uma Copa do Brasil 2010, uma Libertadores, 2011, uma Recopa Sul-Americana 2012 e 3 campeonatos paulistas consecutivos, 2010, 2011 e 2012. Léo é o único jogador dos anos 2000 a figurar entre os 10 jogadores com mais partidas pelo Santos, com um total de 456 jogos disputados, ocupando a 9ª posição nessa lista e o 8º lugar entre os maiores jogadores da história do clube. Carlos Alberto Torres, 7 graus lugar. Seguindo a nossa lista temos mais um lateral, só que dessa vez um que atuava pelo lado direito. E como atuava? Carlos Alberto Torres, o capitão do tricampeonato mundial com a seleção brasileira, em 1970, é certamente um dos melhores laterais direitos de todos os tempos, e com certeza um dos melhores jogadores da história do Santos. Muito lembrado por erguer a taça da Copa do Mundo de 1970, o capita só chegou a esse patamar pelo que fez nos clubes em que atuou, principalmente com a camisa do Santos. Após um grande início de carreira com a camisa do Fluminense, Carlos Alberto chegou ao Peixe em 1965, abrilhantando ainda mais o time santista que dominava o cenário nacional e sul-americano do futebol. Durante o período em que esteve na Vila Belmiro, entre 1965 e 1971, Carlos Alberto disputou 445 jogos e conquistou grandes títulos, como o Campeonato Paulista, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973, o Campeonato Brasileiro, 1965 e 1968, e o Torneio Rio-São Paulo, 1966. Na 6ª colocação, temos o ídolo mais recente da história santista, Neymar da Silva Santos Júnior, ou apenas Neymar. É desde 2010 o principal nome do futebol brasileiro e foi o grande craque das grandes conquistas do Santos na última década. Cria da base santista, Neymar estreou no profissional em 2009, quando tinha apenas 17 anos, e rapidamente conseguiu o posto de um dos melhores jogadores do Santos em toda a história. Apontado como uma das maiores promessas do Brasil já na base do Peixe, Neymar não demorou muito tempo no futebol profissional para confirmar as expectativas em cima dele. Já em 2010, no seu 2º ano como profissional, conduziu o Santos para a conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, sendo eleito craque dos 2 campeonatos e artilheiro da Copa do Brasil. Em 2011, mais maduro e encorpado, Neymar já teve seu maior desafio da carreira, a Copa Libertadores. Comandado pelo técnico Muricy Ramalho, um dos técnicos mais vencedores dos últimos anos, o Santos era o favorito para a conquista do título, muito por conta do talento do atacante santista. O craque mais uma vez não decepcionou e conduziu o Santos para a conquista do título mais importante da história, desde a década de 60. Neymar foi o artilheiro da equipe na competição e também foi eleito o melhor jogador do campeonato. Entretanto, o Peixe terminou perdendo de 4-0 para o Barcelona na decisão do Mundial de Clubes da FIFA. O atacante deixou o Santos em 2013 para jogar na equipe catalã, tornando-se a venda mais cara da história do futebol brasileiro, com o valor de 88,4 milhões de euros. No total, Neymar disputou 230 jogos com a camisa do Peixe e marcou 138 gols. Na bagagem, 3 títulos do Campeonato Paulista 2010, 2011 e 2012, Copa do Brasil 2010, Libertadores da América 2011 e Recopa Sul-Americana 2012. Robinho ocupa o 5º lugar em nossa lista. Iniciando o nosso top 5, apresentamos um ídolo contemporâneo. Robson de Souza, conhecido como Robinho, é uma figura emblemática para os torcedores do Santos, deixando uma marca indelével nos anos 2000. Robinho, mais um talento formado nas fileiras do clube, desponta como o grande expoente da geração dos meninos da Vila, que encantaram o Brasil no início do novo milênio.
Em 2002, com apenas 18 anos, Robinho foi peça fundamental na conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Santos, repetindo o feito 2 anos depois, em 2004. Nessas duas campanhas vitoriosas pelo Santos, Robinho foi reconhecido pela revista Placar com a inclusão na seleção da Bola de Prata, uma premiação de destaque no cenário do futebol brasileiro. Em 2004, ainda foi agraciado com a Bola de Ouro, honraria concedida ao melhor jogador do campeonato. Após uma passagem pelo Real Madrid em 2005, Robinho retornou ao Santos em 2 ocasiões subsequentes. Em 2010, foi emprestado ao clube, onde permaneceu por cerca de 8 meses. Durante esse período, fez dupla de ataque com o jovem Neymar, contribuindo para a conquista do título paulista daquele ano e para a inédita vitória na Copa do Brasil. Ao todo, Robinho defendeu as cores do Santos em 245 partidas, marcando 109 gols. Seus feitos e sua habilidade com a bola, notadamente suas famosas pedaladas, deixaram uma marca indelével no clube, garantindo-lhe o 5º lugar em nossa lista de honra. Coutinho ocupa o 4º lugar. Em 4º lugar, reverenciamos a geração mais gloriosa da história do Santos, mantendo nossa lista centrada nesse período. Iniciamos com o gênio da pequena área, Antônio Wilson Honório, mais conhecido como Coutinho, um dos maiores ídolos da história santista. Formado nas categorias de base do clube, Coutinho iniciou sua trajetória no Santos em 1958, aos impressionantes 14 anos, tornando-se o mais jovem a vestir a camisa do clube. Permaneceu até 1968 e, após um breve intervalo, voltou ao clube em 1970. Durante seus anos na Vila Belmiro, Coutinho fez parte de uma das equipes mais memoráveis da história do futebol, integrando um dos trios de ataque mais formidáveis de todos os tempos. Junto a outros ídolos, alguns já mencionados em nossa lista e outros que ainda serão, Coutinho contribuiu para a conquista de uma miríade de títulos, incluindo campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundiais de Clubes, campeonatos paulistas e o torneio Rio-São Paulo. Com a camisa santista, Coutinho disputou 450 jogos e balançou as redes adversárias por 370 vezes. Esses números o colocam como o 10º jogador com mais partidas pelo Peixe e o 3º maior artilheiro da história do clube. Zito, 3º lugar. Desviando um pouco das posições mais avançadas no campo, é crucial também ressaltar um nome proeminente que integrava o lendário time santista dos anos 60, mas que atuava no meio-campo. José Eli de Miranda, conhecido como Zito, era o maestro por trás da geração de ouro da equipe da Praia. Apelidado de Gerente, Zito foi o líder incontestável dentro de campo do extraordinário Santos da década de 60. É parte do folclore do futebol que Zito foi o único jogador na história a enfrentar de igual para igual Pelé, o rei do futebol. Contratado em 1952, Zito permaneceu no time santista até o término de sua carreira, em 1967, completando 15 anos desde sua chegada. Durante esse período ele conquistou tudo. Como capitão do Santos nos títulos mais relevantes da história do clube, Zito liderou o meio-campo nas conquistas de 9 títulos estaduais, no pentacampeonato brasileiro, 1961 a 1965, além do bicampeonato da Libertadores e do Mundial, 1962 e 1963. Ao todo, Zito disputou 727 partidas com a camisa do Santos, sendo o 3º jogador com mais jogos pelo clube da Vila Belmiro. Pepe, 2º lugar. Na lista dos maiores da história do Santos, o 2º lugar incontestável é ocupado por José Macia, ou simplesmente Pepe. Mais um ícone da saudosa e gloriosa geração dos anos 60 do clube, Pepe é um dos símbolos dessa era dourada do alvinegro praiano. Apelidado de Canhão da Vila devido à potência de seus chutes, Pepe foi o grande parceiro de ataque de Pelé no Santos. Com uma carreira inteira dedicada à Vila Belmiro, de 1954 até 1969, Pepe participou de 741 jogos pelo clube, sendo o 2º jogador com mais partidas na história do Santos, e marcou 403 gols, o que também o coloca como o 2º maior artilheiro da equipe santista. Ponta habilidoso e com excelente capacidade de finalização, Pepe desempenhou um papel fundamental no domínio do Santos na década de 60, contribuindo ativamente para a conquista de 11 campeonatos paulistas, dos campeonatos brasileiros, 1961,
1962, 1963, 1964, 1965, 1968, além do bicampeonato da Libertadores e do Mundial, 1962 e 1963. Pelé, o indiscutível líder, primeiro lugar. Não havia margem para dúvida sobre quem ocuparia o posto de honra nesta lista, não é verdade? Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, transcende o futebol como o maior jogador de todos os tempos. Sua longeva trajetória quase exclusiva no Santos o coloca em um pedestal incontestável. Sob a alcunha de rei do futebol, Pelé personifica o esporte, sendo um ícone tanto para o Santos quanto para todo o Brasil. Vestindo a camisa da seleção brasileira, ele foi a estrela da geração que conquistou o tricampeonato da Copa do Mundo, 1958, 1962 e 1970. Pelé dispensa apresentações, dominando todos os aspectos que um meia ou atacante deveria ter. Seja passe, controle de bola, finalização, cabeceio ou drible, tudo parecia simples para o rei. No Santos, Pelé brilhou de 1956 a 1974, acumulando 18 anos como profissional do clube que o lançou para o estrelato. O eterno camisa 10 detém recordes inigualáveis na história do clube. Ele é o líder em número de jogos disputados, com 1.116 partidas, e também é o maior artilheiro, com 1.091 gols marcados. Com a camisa do Santos, Pelé conquistou praticamente tudo o que se pode imaginar. São 10 títulos estaduais, 6 títulos do Campeonato Brasileiro, 2 Copas Libertadores e 2 campeonatos mundiais. Como quem é rei nunca perde a majestade, é altamente improvável que alguém alcance o mesmo nível de excelência que Pelé atingiu no futebol. É ainda mais improvável que um jogador venha a alcançar os números e a devoção que Pelé desfrutou no Santos. Portanto, é seguro afirmar que o topo de nossa lista de maiores jogadores do Santos está firmemente ocupado por Pelé, e dificilmente será desafiado em um futuro próximo. Agora, a pergunta que fica: você acha que alguém deveria estar na nossa lista? Comente abaixo sua opinião. Inscreva-se no canal aqui para receber todas as notícias do Peixão e acompanhar vídeos como este. Até logo! Os 10 maiores jogadores da história do Santos. Rico em história, conquistas e momentos inesquecíveis, o Santos é também um celeiro de grandes talentos quando se trata de jogadores. A lista que montamos com os 10 maiores jogadores do Santos Futebol Clube certamente pode gerar discussão, até porque esse tipo de ranking depende muito das preferências individuais de cada torcedor. As escolhas dos jogadores da nossa lista foram baseadas em alguns pontos importantes, como a relevância e idolatria de cada um perante a torcida, a importância do jogador para o clube, as conquistas e, claro, o talento individual dentro das 4 linhas do futebol. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Confira os 10 maiores jogadores na história do Santos.